professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do Povo de Deus. A livraria CPAD você encontra em todo o território nacional, aqui em São Paulo, onde estamos. A livraria da CPAD é na rua João Tobias, 360, no Belenzinho, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali no térreo também você encontra a livraria da Associação, onde você também compra materiais evangélicos. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando. Quando você compra na Provix, além de você receber no aconchego da sua casa o seu pedido, você também ajuda diretamente aqui o nosso canal. E por falar em ajuda, quero agradecer ao irmão Reginaldo Aparecida Amaral, a sua esposa Francileide, por nos permitir usar a sua casa para formar aqui um estúdio provisório. Deus abençoe, meu muito obrigado. Deus abençoe também o irmão Josué e a sua esposa Marilene e sua família, que também tem nos ajudado a montar esse estúdio. E ao irmão Vinícius Oliveira França, que é o nosso técnico de iluminação, nos dando orientações, aconselhamentos. Deus abençoe também, irmão Vinícius. Deus abençoe minha esposa Raquel, meus filhos, Bianca e Gabriel, toda a minha família que tem nos apoiado aqui nesse projeto, e a você que tem orado por esse projeto, a todos que estão orando e apoiando esse trabalho que estamos fazendo com as videoaulas da Escola Bíblica Dominical. Se você tiver alguma observação, algum comentário, deixa aqui embaixo, de maneira respeitosa, graciosa, e será muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu gostei, se inscreva no canal, incentive outras pessoas também a se inscreverem no canal. E aqui embaixo tem um número do celular, que é a chave Pix. Se você também quiser participar desse projeto, enviando a sua oferta, o seu voto, alguma contribuição, ela será muito bem-vinda em nome de Jesus. Vamos lá, lição número 8, 23 de fevereiro de 2025, é o primeiro trimestre de 2025, estamos tratando da carta de Tiago, a verdadeira religião, comentada pelo pastor Eduardo Leandro Alves, que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus ali em João Pessoa, na Paraíba, e é doutor em teologia. Vamos lá, lição 8 de jovens, autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. O texto principal está em 2 Coríntios 10, o versículo 3 e o versículo 4. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Resumo da lição: a amizade com o mundo resulta em inimizade com Deus. Os objetivos desta aula: primeiro, compreender a necessidade de resistir às paixões deste mundo. Segundo objetivo, explicar as consequências das paixões desse mundo. E terceiro objetivo, destacar a importância da submissão a Deus e a resistência às paixões deste mundo. O texto bíblico está em Tiago 4, do versículo 1 ao 7. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura,
o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Na introdução, nós vamos estudar o 4º capítulo da carta de Tiago. Veremos aqui uma advertência a respeito dos perigos de uma aliança com os valores e práticas do mundo, deste mundo. O cristianismo não permite a amizade com o sistema mundano, tá? Não permite, que jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno, esse sistema jaz no maligno. Vamos ver que Tiago 4, de 1 a 7, aborda a respeito das paixões mundanas e vamos ver sobre os perigos da amizade com o mundo, suas consequências e o chamado à submissão a Deus. Veremos também a necessidade de se ter uma vida autêntica e dedicada ao Senhor, dedicada a Deus. Então vejamos, primeiro, resistindo às paixões desse mundo, conflitos e disputas. No primeiro versículo, Tiago revela a origem dos conflitos humanos. Onde nascem os conflitos humanos? Ele diz: de onde vêm as guerras e pelejas que há entre vós? Ele mostra que tudo é resultado das paixões carnais, das obras da carne. Gálatas 5, do 19 ao 21. Todo conflito e disputa, toda briga, principalmente entre os crentes, são prejudiciais e nunca existirá um lado vencedor. Tá? Toda briga, toda encrenca é prejudicial. Tiago explica que as disputas e as discussões que os crentes estavam enfrentando eram o resultado de desejos maus da velha natureza. Então, os sentimentos maus que estão enraizados na nossa velha natureza, esse é o perigo. Eles é que são os causadores, né, da nossa vida, né, das nossas disputas. O crente carnal sempre quer mais dinheiro e bens materiais, tornando-se um consumista e um acumulador. Então, o crente carnal, ele é extremamente consumista e ele quer sempre mais. Quando ele não deseja, quando ele não consegue o que ele deseja, ele luta com as armas carnais para satisfazer o seu eu. Então, ele busca a qualquer preço, tá, aquilo que ele deseja. Para satisfazer, ele usa até as armas mais baixas. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar a ter uma vida piedosa, uma vida simples, uma vida sem exagero, sem egoísmo, uma vida menos materialista e distante dos conflitos e disputas. É só com a ajuda do Espírito Santo. É importante ressaltar que aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Então, se eu sou um crente carnal, eu estou vivendo para a satisfação da minha própria carne. E isso não vai agradar a Deus. Problemas com falta de respostas na oração. Os versículos 2 e 3, Tiago, então, explica por que muitos dos nossos pedidos em oração não são atendidos. O que será, né? Muitas vezes não recebemos a resposta do Senhor porque não buscamos a aprovação do Senhor. Fazemos orações egoístas, orações consumistas e queremos algo para somente satisfazer a nossa vontade. É para satisfação própria. Temos que colocar diante de Deus, em oração, nossas necessidades reais, mas é preciso pedir com sabedoria e fé, isto é,
sem duvidar da força e da bondade de Deus para suprir aquilo de que realmente nós necessitamos. Tá? Nós temos que pedir com fé, tá? Sem duvidar. Nesse caso, ao que parece, para os quais os crentes, Tiago estava escrevendo, pedem e não recebem, por falta de fé. Mas ali sobra orgulho, sobra cobiça e sobra inveja. Então falta o principal, que é fé. Não deveria haver orgulho, cobiça nem inveja, mas ali estava sobrando tudo isso e faltando a fé. Uma vida prazerosa, o que significa isso? É errado desejar ter uma vida prazerosa? Uma vida boa? Não. Como Pai, Deus deseja nos dar boas dádivas, está lá em Tiago 1:7. Deus tem prazer em dar aos seus filhos coisas boas. O que não podemos é desejar ter amizade com o mundo às custas da desobediência ao Senhor. Isso aqui é que não pode. No versículo 4, Tiago usa a metáfora do adultério para descrever a infidelidade espiritual, descrever a amizade com o mundo, ou seja, com os seus valores. Então, essa aqui é a amizade com o mundo. Para Deus, isso é um adultério espiritual. A busca pelos prazeres mundanos é vista como uma traição ao compromisso com Deus. Então, a pessoa que busca os prazeres mundanos, tá? Ele está quebrando, ele está destruindo um compromisso, uma aliança que ele tem com Deus. Quando o crente assimila os valores deste mundo a respeito do dinheiro, da fama, do sucesso, do reconhecimento, do poder e afins, em geral ele se torna uma pessoa invejosa, orgulhosa e ambiciosa. Quando esses valores do mundo são assimilados, a pessoa se torna uma pessoa invejosa, orgulhosa e ambiciosa. Tal pessoa, agora vem a resposta, né? Não terá suas orações respondidas, pois está distante da presença do Senhor. A pessoa nesse estado, ela pode orar até esgoelar, que Deus não vai atendê-la. Ela está distante do seu Criador, ela está distante do Senhor. Como está então o seu coração? Não permita que seu coração seja manchado pelos valores deste mundo. Não deixe os valores deste mundo dominar o seu coração, senão isso vai quebrar o seu relacionamento com Deus. As consequências das paixões deste mundo, quais são? Primeiro, ignorar o zelo de Deus. Tiago afirma que o espírito humano, que foi dado originalmente por Deus, Gênesis 2:7, se encontra em uma situação de rebeldia por causa da queda. Então, o espírito humano, ele está naturalmente em rebeldia contra Deus, por causa do pecado original, por causa da sua velha natureza. Herdamos de Adão e Eva uma natureza caída e pecaminosa, que é naturalmente contrária a Deus, que é santo. Então, a nossa natureza é contrária às coisas de Deus, porque a nossa natureza é pecaminosa. A natureza de Deus é santa. A nossa velha natureza é odiosa, ciumenta e ávida pelos prazeres deste mundo. Então, a nossa velha natureza quer tudo que pertence a esse sistema mundano. No entanto, a graça de Deus, o seu favor imerecido em nós, isso é a graça de Deus, quando nos rendemos pela fé a Jesus Cristo, nos torna novas criaturas, segundo aos Coríntios 5:17. Então, a graça de Deus na nossa vida nos faz nos rendermos a Jesus de Nazaré e nos torna novas criaturas. Somente o amor de Deus
é capaz de transformar a vida daqueles que humildemente aceitam o perdão de Deus e iniciam um relacionamento pessoal com Ele, pela fé em Cristo. Então, essa pessoa que começa um novo relacionamento com Deus, tá? Quando aceita Cristo como Salvador, essa pessoa, então, ela vai se submeter à vontade de Deus. Então, a pessoa, a velha natureza, ignora o amor de Deus. O orgulho. No versículo 6, Tiago afirma aos seus leitores que mesmo que a nossa velha natureza possua inclinação à inveja e ao ciúme, Deus nos dá graça para resistir ao orgulho. É Deus que nos dá a graça para a gente resistir ao orgulho. O eterno Deus, reprova o orgulho e a soberba, que são resultados de uma vida carnal. A soberba e o orgulho é resultado de uma vida carnal. O Senhor rejeita a todos os arrogantes e que acreditam ser autossuficientes, as pessoas que acham que não precisam de Deus, ela só depende dela mesma. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento deixam claro que a soberba é pecado. Há vários versículos que ele coloca aí, que vocês em classe obrigatoriamente lerão. A Bíblia deixa claro que a soberba é pecado. Se a soberba nos afasta de Deus, por sua vez, a humildade abre as portas da graça, do favor e da presença dele. Então, quando eu exercito a humildade, Deus se aproxima de mim e eu dele. Quando eu me deixo levar pela soberba, eu me afasto de Deus e Deus se afasta de mim. Número 3, que é o que ele vai falar agora no distanciamento de Deus. As paixões carnais resultam em um distanciamento espiritual do Pai Celestial, nos afastam de Deus. Quando os crentes se envolvem em práticas mundanas, eles se afastam da presença do Eterno e se tornam presa fácil para o inimigo, para o diabo. Distantes do Senhor, somos tomados por sentimentos negativos, como, por exemplo, a vontade de contender e nos vingar, abrindo a porta para tudo o que é deste mundo. Tá? A nossa natureza velha entra em ação. Quando somos cheios do Espírito Santo, ignoramos totalmente as paixões carnais e desejamos nos voltar totalmente para Deus a fim de agradá-lo. Então, nós buscamos mais a Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente quer uma aproximação maior com Deus e, para isso, nós procuramos de todas as formas agradá-lo. Você tem tentado agradar a Deus? É para refletir. Para agradar a Deus, precisamos resistir às paixões deste mundo. Então, não é fácil. É somente, já falamos isso, com a ajuda do Espírito Santo. Para a gente resistir às paixões carnais, resistir a esse mundo, precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Número 3, a submissão a Deus e a resistência às paixões deste mundo. Primeiro, submissão a Deus e resistência ao diabo. Como vencer as tentações? Essa é a pergunta. Como vencer os desafios desenfreados da natureza humana? Como é que a gente faz? Tiago nos mostra que só existe uma maneira: submeter-se a Deus e resistir ao diabo. Ou seja, andar com Deus, buscar a Deus, viver em Deus e resistir ao diabo. No grego, a palavra resistir é uma atitude voluntária de não ceder e não cooperar. Então, não vai cooperar com o diabo, não vai ceder o diabo. Essa
Essa é a palavra aí que é o significado de resistir no grego. É o mesmo termo que Lucas utiliza quando descreve que Jesus, aos 12 anos, era submisso a Maria e José. Está lá em Lucas 2:51. Tá? A submissão a Deus é o primeiro passo para vencer as tentações e os ataques do inimigo. Então, a primeira coisa que eu e você nós temos que fazer é nos submeter a Deus, nos submeter à vontade de Deus. O diabo ele é apresentado como a fonte de todas as tentações. É o diabo o pai da tentação. Mas que fique claro que todos os crentes têm poder para resisti-lo, assim como Jesus o fez lá em Mateus capítulo 4. Então, Deus nos dá a graça para resistirmos à tentação. Submissão e humildade. Tiago, do versículo 4 ao 6, do capítulo 4, destaca a necessidade da humildade como parte integrante da submissão a Deus. Tá? Isso sugere que a humildade é essencial para receber a ajuda e a graça de Deus na luta contra o inimigo. É importante essa humildade. Tá? Humilhar-se diante do Senhor implica reconhecer a própria insuficiência e a total dependência dele. Então, não é só reconhecer que você não pode, que você sozinho não consegue, não. Mas temos que depender dele. A humildade nos leva a receber o poder e a autoridade para resistir ao diabo. Tá? Então, nós só recebemos, né, o poder e a autoridade quando nós somos humildes, nós nos humilhamos debaixo da mão de Deus. O crente deve reconhecer que a autoridade que temos para lutar contra o inimigo, essa autoridade ela vem de Deus. Lucas 10:19. Então, o crente precisa reconhecer. A oração é uma ferramenta poderosa e essencial na submissão a Deus e na resistência ao diabo. Então, a oração. Por meio da oração, nós não só nos conectamos com Deus, mas também recebemos forças e direção para resistir às tentações. É através da oração que nós nos conectamos com Deus e recebemos forças para vencer, para resistir às tentações. A prática contínua da oração é fundamental para desenvolver um coração humilde e submisso, reconhecendo constantemente a necessidade da intervenção divina. Então, para você desenvolver um coração humilde e submisso a Deus, você precisa praticar a oração diária. A oração, portanto, não é somente um ato de falar com Deus, mas é um ato de submissão e dependência total dele, essencial para vencer as batalhas espirituais. Então, se não tiver uma vida contínua de oração, não haverá submissão e dependência a Deus. E quando vierem as tentações, você estará fragilizado e não conseguirá vencer as batalhas espirituais. É isso que ele está falando aqui. Submissão e renovação da mente. Nós não podemos nos conformar com este mundo, viver conforme ele, aceitar, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. Nossa mente precisa passar por uma metanoia, por uma mudança. Esse processo de renovação é parte integral da submissão a Deus, pois nos permite alinhar nossos pensamentos, desejos e ações com a vontade de Deus. Tá? Então, essa mudança aqui, essa submissão a Deus, tá? Nos alinha os nossos pensamentos, os nossos desejos e ações
com a vontade de Deus. Ao permitir que a palavra de Deus transforme nossa mente, fica mais fácil resistirmos ao diabo e às suas tentações. Por quê? Pois estamos fundamentados na verdade de Deus. Então, a renovação da nossa mente é um processo contínuo que requer fidelidade a Deus, disciplina e dedicação. Porém, é crucial para viver uma vida submissa ao Senhor e vitoriosa contra as forças do mal. Então, essa renovação da nossa mente, ela nos leva a ser fiéis a Deus, a termos disciplina e dedicação a Deus. E aí sim, nós vamos vencer as forças do mal. Tiago, então, destaca que uma fé genuína exige um coração puro e arrependido, comprometido com a santidade. Tem que ter santidade em todo esse processo. Tem que haver comprometimento com a pureza, com a santidade. É isso que ele fala. Então ele faz uma reflexão. Pense, existe alguma área da sua vida em que você está permitindo que os valores mundanos influenciem suas decisões e ações? Tem alguma área da sua vida? Aí ele diz o ponto importante: a verdadeira submissão a Deus envolve resistir ao diabo, buscar um coração puro e viver de acordo com a vontade divina, a vontade de Deus. Então, para nós vencermos, e resistirmos ao diabo, nós precisamos nos submeter a Deus e buscar um coração puro e viver de acordo com a vontade de Deus. É assim que nós vencemos. E assim nós terminamos a lição 8, do dia 23 de fevereiro de 2025, autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. Se você perdeu alguma aula, aqui embaixo tem uma playlist, vai até lá, assista as aulas anteriores ou a aula que você perdeu e vamos continuar servindo a Deus. Na próxima aula nós vamos ver autenticidade e julgamento alheio. É a lição do dia 2 de março, mas é na próxima aula, se Deus nos permitir. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei e Deus abençoe você e toda a sua família em Cristo Jesus.